Uma equipe de pesquisadores isolados na Antártica. Uma criatura tenebrosa e mortal que desafia a realidade. Eu sou o Frost e The Things é o terror cósmico mais perturbador que o cinema já viu. Uma coisa incompreensível, aterrorizante. John Carpenter transformou o medo do desconhecido em um pesadelo visceral. Esse é o primeiro episódio da trilogia do Apocalipse de John Carpenter. E antes de começar, eu preciso explicar. Terror cósmico é um subgênero criado por H.P. Lovecraft. É o medo do incompreensível, do que vem de fora. Criaturas tão tenebrosas que a mente humana não consegue processar. Deixa o like, pega a pipoca e bora pro filme que chocou o cinema. A nossa história começa com um helicóptero norueguês perseguindo e atirando em um cachorro na neve, o que por si só já é algo estranho. E logo vemos o Instituto de Pesquisa mostrando alguns membros em um dia normal. E vamos para o dormitório de MacCready, nosso prota, que está jogando xadrez no computador. Porém, a IA rouba e antecipa a jogada de MacCready, ganhando a partida, mas ele finaliza a lazaredo. Nessa cena vemos a personalidade de MacCready, e isso é sensacional, pois já deixa claro que ele é astuto e carrega muita aura. O cachorro chegou ao instituto, juntamente aos noruegueses. Todos saem para ver o que se passa. O cachorro segue até o grupo e aqui acontece uma pataquada imensa, pois o piloto vai arremessando a granada e deixa escapar, caindo próximo ao avião. O QI-83, ao invés de sair, vai em busca da granada e morre explodido. Que gênio, parabéns. O seu parceiro começa a atirar no cachorro e acerta a perna de um dos integrantes do grupo. Mais à frente ele é finalizado por Gary. Após isso, o homem que teve sua perna atingida, Bennings, fala com o Dr. Cooper, por achar tudo aquilo muito estranho. E Cooper diz que eles ficaram loucos. Em outra sala, o Windows tenta contato com o rádio. Dr. Blair vem até ele para questionar sobre algum sinal. E o Windows fala que estão totalmente isolados. Nails vai até a sala principal e zomba de Palmer. E nos é apresentado Norris, Shards e Fuchs, com Cooper se aproximando para dizer que vai até o acampamento dos noruegueses. Então ele e MacCready pegam o helicóptero e partem para lá. E vemos o cachorro andando estranhamente pelas instalações e entrando no quarto de alguém misterioso. E anota essa cena aqui, vai ser importante no futuro. MacCready e Cooper chegam ao acampamento, que está completamente destruído. Eles começam a vasculhar o local e encontram um norueguês que se autofinalizou. O nosso prota encontra algumas fitas de filmagens do grupo. E logo à frente ele mostra uma câmara de gelo descongelada, como se algo tivesse saído dali. E antes de sair, eles encontram restos queimados de alguma coisa, que parece vários corpos humanos infundidos. Eles retornam para as instalações com o corpo daquela criatura. Pessoal, eu sei que eles são pesquisadores, mas cara, você acabou de encontrar uma coisa bizarra e traz ela para as instalações. Isso de fato é uma burrice. Você não sabe se isso foi obra de algum vírus ou doença e simplesmente ignora esses fatos. Parabéns. Dr. Blair inicia a autópsia naquela coisa e indica que tudo está perfeitamente normal. Todos os órgãos são iguais aos dos seres humanos, deixando tudo ainda mais estranho. Clark leva o cachorro esquisito para o canil, juntamente aos outros cachorros, saindo em seguida. E tudo parece normal até que isso aqui acontece. Sim, o cachorro lazarento é uma criatura tenebrosa e nojenta. E na época que o filme foi lançado, o público ficou chocado com essa cena, dando uma péssima reputação ao filme, que só veio ganhar notoriedade anos depois. Nosso prota escuta os barulhos e ativa o alarme de incêndio. Em seguida, parte do grupo chega ao canil, e Mac abre o canil e se depara com uma verdadeira aberração inexplicável. A coisa usa tentáculos para pegar os cachorros e ficar maior. Child chega para finalizar aquilo com um lança-chamas. E olha só isso, que nojento. Ele coloca fogo no lazarento e o climinha começa a feder, indicando que deu merda. No dia seguinte, Blair examina o cadáver da criatura. E esse cara tem coragem para meter a mão aí. Após isso, ele explica que a coisa tentou assimilar o cachorro, mas não conseguiu concluir o processo. Em outra cena, ele questiona Clark de quanto tempo o cachorro ficou sozinho nas instalações. E Clark responde que o dia todo, deixando o velho pensativo. Após isso, eles se reúnem para assistir a fita e descobrem que os cientistas descobriram uma enorme nave espacial no gelo e explodiram tudo ao redor. Após ver as gravações, Mac, Cooper e Norris se dirigem para o local da nave. E Norris sabe exatamente onde é. Esse Norris sabe demais. Quando chegam, eles veem uma nave gigantesca. Mac e Norris descem até lá e olha para a cara desse maníaco. Mac pergunta a ele há quanto tempo essa coisa está ali, e ele fala que está ali há mais de 100 mil anos. Ao subir novamente, eles encontram o local da câmara de gelo onde a criatura foi retirada, um pouco longe da nave. Cortamos para Mac explicando que essa criatura saiu da nave há milhares de anos e ficou congelada, até ser encontrada e descongelada. Nails avisa que encontrou cerulas rasgadas no lixo da cozinha, e guarda esses detalhes.
Blair analisa a célula da criatura. Com isso, a chance de um ou mais indivíduos estarem replicados é de 75%. E se essa coisa atingir o centro populacional, ela irá dominar o mundo em apenas 3 anos. Em outra cena, MacReady é chamado para tirar suas coisas do galpão, enquanto Bennis e Windows levam o corpo daquelas coisas para lá, para deixá-las trancadas. Mac é chamado por Fuchs para conversar no caminhão, do lado de fora, enquanto Windows sai para pegar as chaves, deixando Bennis sozinho, e um líquido estranho começa a sair da coisa. No caminhão, Fuchs mostra as anotações de Blair, que fala que a coisa pode imitar qualquer ser vivo, e em sua análise, as células dos corpos não morreram, indicando que aquelas coisas ainda estavam vivas. Windows volta para o galpão e se depara com Bennis sendo assimilado pela coisa. Ele chama Mac e Fuchs, que corre até lá, e Mac avista Bennis ao lado de fora. Ao chegar até ele, o grupo se depara com um grito abissal da criatura. Mac finaliza aquela coisa, colocando fogo nela. Aqui o nível de paranoia já começou a subir, pois uma pessoa do grupo quase foi inteiramente assimilada. E se não fosse vista, claramente a coisa seria uma cópia perfeita de Bennis. Essa coisa tem um intelecto rápido, pois ela notou que precisava fugir para completar a transformação. E creio que ela tem uma consciência coletiva. O Prota finaliza o resto daquela coisa, churrascando tudo. Em seguida, ele vê Blair saindo do helicóptero, e ele vai até lá e vê que Blair danificou a aeronave. Ele corre até o laboratório e vê o grupo acuado, pois Blair está despirocado das ideias, destruindo tudo. Mac usa uma mesa para parar o velho e junta ele na porrada. No dia seguinte, eles prendem Blair na oficina. Blair fala para Mac ficar de olho em Clark, pois ele passou muito tempo sozinho com a coisa. E eu vou concordar em partes com o doutor, pois realmente aqui seria estado de alerta total, sabendo que um membro da equipe pode ser uma coisa. Essa ideia inspirou a cultura pop em jogos como Among Us e filmes como A Bolha Assassina de 1988, O Enigma do Horizonte de 1997, Seres Rastrejantes de 2006, A Cor que Cai do Espaço, entre outros. Do lado de fora, Dr. Cooper diz que vai usar as reservas de sangue de todos para saber quem é o assimilado entre eles. Todos se dirigem para um reservatório e ao chegar lá, as bolsas de sangue estão rasgadas e a fechadura foi aberta. E geral começa a desconfiar de Gary, pois é o único que tem as chaves. E o Windows usa esse momento para tentar pegar uma arma, mas o Beta é rendido por Gary, que deixa sua arma com o Prota. Após isso, Mac queima as bolsas de sangue, decisão muito inteligente do Prota, e aproveita que uma tempestade se aproxima e separa Clark, Cooper e Gary, e manda sedá-los. Em outro momento, Mac grava os acontecimentos e fala que as cirulas que foi encontrada estão sem a etiqueta, que continha o nome. A coisa de fato pensou nos detalhes que entregariam sua identidade. Fuchs está finalizando sua pesquisa, e as luzes se apagam. Ele vê algo correndo para fora e segue atrás, e se depara com o macacão do Prota, rasgado ao chão. E cortamos para MacReady questionando se alguém viu Fuchs, e montando um grupo para procurá-lo. Ele sai com Windows e Nails, e segue para a oficina onde está Blair. Ao chegar, ele questiona Blair sobre Fuchs, e o mesmo fala que não o viu, e que há barulhos estranhos embaixo da oficina. Eles saem e encontram o corpo de Fuchs, ao menos o que restou dele, pois ele se churrascou antes de ser pego pela coisa. Mac manda o Windows voltar e avisar sobre Fuchs, enquanto ele e Nails vão até o seu alojamento, pois ele havia deixado as luzes apagadas no dia anterior, e elas estavam acesas. Um tempo se passa e o grupo começa a barricar as portas, e Norris olha para a janela e vê alguém vindo. Palmer abre a porta e se depara com Nails, mas sem MacReady, e começa a acusar nosso Prota, dizendo que encontrou o macacão dele rasgado, sendo que todos ali nem pensou na hipótese do próprio Nails ser uma coisa. Prego que se destaca toma martelada. Fato. A fechadura começa a mexer. É o nosso Prota, que consegue entrar no depósito, e Shires, o mais invejoso, começa a ameaçar Mac. E quando ele entra, o Prota ameaça mandar todos os manelas para o espaço com a dinamite. Nails e Norris tentam agarrá-lo, mas sem sucesso. Porém, Norris começa a infartar, e Mac manda chamar Cooper. E quando Cooper tenta reanimar Norris, isso acontece. Após essa sessão de nojeiras, a cabeça bizarra tenta fugir, indicando que o primeiro infectado naquela cena do início foi Norris, e a sunga que foi rasgada prova. Aqui eu tenho que ressaltar os efeitos práticos dessa cena. Cara, que incrível e nojento, simplesmente sensacional. Na sala principal, Mac manda o Windows amarrar a todos, para pôr em prática o seu plano. Mas Clark tenta finalizar o Prota, mas o Beta é facilmente morgado e churrascado. Já foi tarde. E nesse momento, Mac mostra ser o melhor personagem desse filme, pois a ideia que ele tem é genial. Esquentar um ferro e passar na amostra sanguínea de cada um. Quem for humano não terá reação, mas a coisa irá fazer de tudo para sobreviver. É incrível que dois doutores não pensaram em uma solução tão simples, verdadeiros animais de duas patas.
Então os testes começam. O Windows é o primeiro e passa. Depois Mac, Clark e Cooper, todos normais. Porém, quando ele vai testar Palmer, o infeliz se revela uma coisa e começa a se transformar ali mesmo. O lança-chamas de Mac falha, então ele manda o Windows fazer algo. Olha só esse animal. Veja bem, ele fica parado para ser atacado pela coisa. Com isso, o Prota consegue colocar fogo na criatura e explode ela com uma dinamite. Logo depois, ele churrasca o imbecil do Windows e finaliza o teste com todos os outros sendo humanos, faltando apenas Blair. Mac fala para Shards ficar nas instalações, enquanto ele e o resto do grupo seguem para a oficina. Os três chegam à oficina e a porta está aberta, e Blair fugiu de lá. Eles notam que o chão de madeira está solto e descobrem uma passagem no gelo, que dá direto a uma espécie de nave que provavelmente Norris estava construindo. Enquanto isso, olha esse ambiente e essa trilha sonora. Uau, sensacional! Vocês notaram? Shards não está mais aqui e aparentemente já faz algum tempo. E ao final eu explico as teorias. Em seguida, Nails vê Shards saindo das instalações sem motivo algum e avisa os outros dois. Após isso, o gerador é danificado. O Prota diz que vai destruir tudo e o plano da criatura é ser congelada novamente para ser resgatada pela equipe de salvamento. Todos ali estão condenados, pois logo irão morrer congelados. Então os três começam a mandar tudo para baixo, explodindo o local. Eles chegam até a sala do gerador e Mac manda os dois manelas espalhar os explosivos. Gary é atacado por Blair e Nails vê o corpo do aliado sendo arrastado e tem a brilhante ideia de ir até lá. O Prota pressente a merda e a coisa vem destruindo todo o assoalho. Mac acende uma dinamite e desvia da criatura, que se revela um monstro bizarro. Então o Prota pega a dinamite e arremessa na coisa, fugindo dali, churrascando assim o alienígena lazarento, manipulador narcisista. Após isso, o Prota descansa em meio ao acampamento destruído e Shards aparece, e ele também se senta ali e fala que correu atrás de Blair, mas perdeu ele de vista. Mac diz que eles deveriam esperar para ver o que acontece e oferece uma bebida para Shards e dá uma risadinha finalizando a obra. John Carpenter não dá respostas fáceis, e o final ficou em aberto. Quem é a coisa, McCready ou Shards? Bom, se notarmos na obra, todos que foram assimilados foram fora das câmeras, com exceção de Bennings. E um ponto a se notar é que a criatura preza por sua existência e fica passiva a maior parte do tempo, sem ganhar destaque ou sem tomar risco, o que não se encaixa com Mac, pois ele não tinha medo de manipular o fogo, e foi ele que teve a ideia do teste, churrascando dois impostores no processo. Shards sumiu das câmeras para supostamente ir atrás de Blair. Pense comigo, faz sentido? Não, não faz. E quando é mostrado o interior das instalações, antes de sair correndo, ele não está lá. Outro ponto é que Blair danificou o gerador logo em seguida, indicando que ele já estava dentro das instalações. E na conversa com Mac, podemos ver que ele possui uma fumaça saindo de sua boca, o que é normal em seres humanos comuns. Mas em Shards não podemos ver isso, pelo menos não com o Mac. Para mim, o final mais óbvio é que sim, Shards é uma coisa, mas tem um jogo chamado The Things de 2002, e nele Mac e Shards eram humanos, mas eu não levo como oficial. O Enigma de Outro Mundo é um filme além do seu tempo. Eu julgo dizer que na atualidade não temos nada parecido com essa mesma narrativa e tensão. É um filme para se ver em noites escuras com os amigos reunidos. A fotografia, a ambientação ou até mesmo os efeitos práticos são incríveis. E de fato o terror cósmico é assustador e brutal, pois todos ali não possuem ciência da criatura que desafia toda a lógica que conhecemos, destruindo o mental do grupo e instaurando uma paranoia sinistra. Eu vejo você no próximo vídeo da trilogia. Deixe a sua inscrição e antes que eu me esqueça, não confie em cachorro safado que age de forma estranha.